Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: faça a sua parte mesmo sem reconhecimento, porque nossa recompensa virá do Senhor. Meu Deus, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na maior parte do tempo, nós tentamos encontrar se existem méritos nas coisas que nós fazemos. Se de repente você faz algo bom para alguém e essa pessoa não fala nada, você pode ficar chateado, achando que ela é uma pessoa ingrata, ou isso ou aquilo. Mas no fundo nós temos que entender que essa razão ela é um pouco mais profunda, porque tudo de bom que nós fazemos é devido à presença e à influência de Deus. Então é como se nós fôssemos carteiros entregando correspondência de outras pessoas. O conteúdo daquela mensagem não é nosso, porém, ele passou pela nossa mão. E assim a gente vai pegando o amor e espalhando pela vida das pessoas. O amor é como se fosse uma carta de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus. E somente pode amar, ou somente pode ser carteiro de Deus, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Porque tudo de bom que nós fazemos é graças a Deus. Então, a partir do instante que eu quero que alguém reconheça o bem que eu faço, é como se eu queresse que alguém reconhecesse o conteúdo daquela carta como se fosse meu, pelo simples fato de eu entregar uma mensagem. Eu sei que às vezes é difícil você entender isso, mas às vezes você pensa, poxa, mas o que eu tô dando é meu. E quantas vezes você já não teve diversas coisas e no fim não teve nada? Então aquilo que é nosso é muito relativo. Depende do tanto que nós conseguimos administrar. A sua vida é sua? É. Você pode gastar o tempo que você quiser nas coisas que você quiser? Pode. E por que tantas pessoas muitas vezes falham no regime, falham ao estudar, falham numa disciplina, falham num relacionamento e falham em tudo aquilo que ela determina como plano ou meta? Ela simplesmente falha. Dá pra você parar e pensar que eu sou a pessoa que teoricamente mais prejudica os meus próprios sonhos? Será que não seria muito mais fácil eu comer certo, fazer certo, treinar, acordar, criar aquela regra ou aquela disciplina? Mas na maior parte do tempo não é isso que acontece. Porque dentro da nossa cabeça, é só hoje. Não, hoje eu vou fazer errado, mas não tem problema. Então a gente percebe que não é algo que está na nossa vontade, mas está além de nós. Na nossa cabeça nós podemos fazer diversos planos, porém nós não somos capazes de executá-los. Mas no fundo do nosso coração a gente acredita que é possível. E aqueles que conseguem, a gente acredita que são pessoas determinadas. Não é uma questão de querer, mas é uma questão da presença de Deus na nossa vida. Então, a partir do momento que eu consigo reconhecer que o bem que eu faço é graças a Deus e que pelo fato de eu entregar algo que Deus me deu para outra pessoa, porque Ele me disse, ame a mim acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a partir do instante que eu reconheço o próximo, que o Senhor quer abençoar ou quer entregar algum tipo de coisa, eu não tenho que querer cobrar pelo meu serviço de servo. Na verdade, quando a gente entrega uma mensagem de Deus ou quando a gente faz o bem para alguém, a gente é como um anjo, a gente é como um servo de Deus que vem em nome do Senhor fazer algum tipo de coisa que Deus pediu. E não porque nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas que recebem a mensagem de Deus. E olha como a gente usa até o termo, a mensagem de Deus. A provisão de Deus, a bênção de Deus, o que nós entregamos são coisas de Deus. Então eu não posso querer mérito por isso, porque a partir do instante que eu querer roubar a glória de Deus, vai cair toda a desgraça sobre a minha vida. Sabe quem no passado, a primeira, entre aspas, pessoa, o primeiro ser que quis roubar a glória de Deus? Foi Lúcifer. Ele quis ser semelhante a Deus, ele quis falar, olha Senhor, eu que faço as coisas para você. Então,
São minhas, não são suas. E o que aconteceu? Foi jogado do céu. E se hoje existe um inferno, é para que ele possa estar lá. E se hoje existe essa batalha espiritual, é justamente porque ele fica tentando conquistar todos aqueles que não conseguem concordar com Deus. E tá tudo bem. Se você quer que a tua vida seja isso, tá tudo bem, tá tudo bem. O que o Deus mais sabe fazer é respeitar as escolhas de cada um. Mas uma coisa que a gente não pode é justamente sofrer por nós fazermos o nosso trabalho, por nós cumprirmos o nosso chamado e entender que a nossa recompensa, ela virá do Senhor. Então não é mérito, não é nada. Agora se a gente vai lá em Colossenses 3, versículo 23, a palavra do Senhor ela diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então quando eu faço algo para alguém, eu não estou fazendo para a pessoa, eu estou fazendo para quem? Para Deus. E isso reforça que nós estamos entregando coisas de Deus para as pessoas. E olha que interessante, façam de todo o coração. E aí a gente vai voltar lá na Bíblia e vai lembrar que a boca fala do que o coração está cheio. Tá? E aí vem a pergunta: se a gente começasse a ouvir as tuas palavras o dia inteiro, o que tem dentro do teu coração? Você costuma falar da vida de outras pessoas? Você costuma ficar reclamando das coisas? Essa história de esperar recompensa, né? De querer que os outros agradeçam. Porque eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim. Isso é uma reclamação. Isso falta sabedoria. Tá. Você cita a palavra de Deus para alguém? Você, de repente, coloca algo mais na vida de alguém? Como está o seu coração e como estão as tuas palavras? Então, por que nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias? Para que ela esteja dentro do nosso coração. É muito interessante que conforme a gente vai lendo a palavra de Deus e as coisas vão acontecendo no dia a dia, ou quando a gente vai vendo situações, ou lendo alguma coisa, ou ouvindo, as palavras elas começam a brotar dentro de nós. É a mesma coisa. Hoje, quando eu fui escrever essa frase, eu estava meditando, e quando a frase vem, eu preciso da palavra para embasar aquilo que eu estou dizendo, senão não tem sentido. Eu colocar uma simples frase aqui para que ela seja bonita, ou para que a gente olhe e fale, que bonita essa frase. Porque tem muita coisa que a gente lê que parece que é algo de Deus, mas não tem nada a ver. Vai totalmente contra aquilo que o Senhor ensina. Então não basta se parecer com Jesus, tem que ser Jesus. Não basta algo parecer legal, parecer bom. Ele tem que estar dentro da Bíblia de alguma forma escrito. Porque daí sim, essas palavras elas vão conseguir evocar o Espírito Santo, e esse é o Espírito que nos capacita a fazer toda boa obra, esse é o Espírito que nos capacita a suportar todas as tribulações e tudo aquilo de ruim que acontece na nossa vida. Esse é o Espírito que nos ensina a aceitar a nossa história, é o Espírito que dá sabedoria, é o Espírito que nos permite orar, é o Espírito que permite amar, valorizar e reconhecer tudo aquilo que vem de Deus. Então essa é a importância de eu consumir alguma coisa que seja realmente bíblico. E o mais difícil disso é quando você não lê a palavra e de repente abre um pregador no YouTube. Nossa, esse cara tem muitas views, nossa, como as pessoas assistem. Mas será que aquele conteúdo que ele fala é realmente o que está na Bíblia? Se até mesmo dentro de igrejas é difícil você ver o que está na Bíblia, o que acontece fora, você não encontra relação, quanto mais num lugar que não tem, assim, que não tem necessidade, porque a pessoa está ali atrás do dinheiro, né, da propaganda. Você já viu algum vídeo desse que não está monetizado, que a pessoa não tem interesse em dinheiro? Eu, graças a Deus, eu tenho o meu trabalho, eu posso fazer tudo isso que a gente faz, gravar um devocional todos os dias, responder versículos para milhares de pessoas todos os dias, colocar uma frase, a gente ter um apoio pelo WhatsApp. Queria agradecer ao Lucas, que isso é graças a ele.
incentivo dele, o Senhor colocou isso dentro do chamado dele e ele assumiu essa responsabilidade. Então hoje ele é a voz para muitos que não têm. Queria ver se você teria algum voluntário, entre aspas, dentro de algum lugar, que você pudesse mandar uma mensagem pedindo um versículo que fosse algum deles iria responder cada pessoa. Iria nada. Sabe, a gente ouve todas as pessoas e tenta direcionar baseado na palavra de Deus, encaminha o áudio para diversas pessoas, deixa disponível na plataforma no Telegram, deixa disponível no Spotify, isso sem contar as diversas pessoas que reencaminham esse áudio para outras pessoas que também são anjos de Deus, fazendo chegar uma mensagem pura e genuína, uma mensagem que não tem cunho financeiro, uma mensagem que não tem interesse em doutrinação, uma mensagem que diz a verdade, sem se importar, simplesmente pelo fato de essa ser a verdade que está dentro da Bíblia. Sem se preocupar se vai ter engajamento, se vai ter like, se vai ter curtida, se vai ter o que for. Nós pregamos um evangelho porque nós queremos a salvação. E nós sabemos que quem vai nos recompensar por cada dia que nós fazemos isso é o Senhor. Então, eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a todas as pessoas que escutam, que utilizam dessa mensagem como ponto de apoio para sua família, para as pessoas que amam, para que todo mundo tenha uma oportunidade de alcançar o Senhor. Graças a Deus que Jesus tem levantado e nós somos esses mensageiros de Deus, ainda que assim muitos não reconheçam, ainda que nós não temos uma chancela da igreja. Ah, mas não é crente, qual é a denominação? Ah, mas onde você frequenta, onde congrega? Cara, sem nada, por amor a Cristo, por amor à mensagem de Deus. E é exatamente isso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. E nós fazemos de todo o coração todos os dias. Todos os dias. E não porque nós fôssemos os mais capacitados, os mais obedientes ou as melhores pessoas desse mundo. Mas não, porque Deus chamou e nós falamos: eis-me aqui, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma o meu coração. E muitos aqueles que ouviram o mesmo chamado, talvez não tenham entendido o valor. Mas Deus, Ele nos escolheu para carregar essa mensagem da cruz, essa mensagem de amor, essa mensagem de temor, essa mensagem de respeito, esse avivamento da leitura da palavra de Deus diariamente, esse avivamento de se ouvir louvores, esse avivamento de parar, de simplesmente ficar pedindo as coisas para Deus, mas adorar o Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade. Uma mensagem de transformação, uma mensagem de conversão, porque hoje o que a gente mais escuta é pessoas querendo oração para que Deus faça o que elas querem. Teu relacionamento acabou? Ah, você quer que eu oro para que o Senhor faça ele voltar? Tá bom. E se alguém pedisse para mim orar para que você ficasse com ele? Ah, mas eu não gosto dessa pessoa. Mas você vai ficar porque ela pediu. Então aprenda sempre uma coisa: a tua oração é para a glória e honra do Senhor. Não é para satisfazer os seus desejos, nem para amarrar alguém. Então, sempre dentro da oração tem o princípio básico da individualidade. Eu não posso orar para que Deus ele escravize a vida de ninguém, ainda que eu ache que isso é a melhor coisa para ele amarrar da minha vida. Então a gente tem que tirar essa arrogância e isso. Você quer que a pessoa fica com você? Seja a melhor escolha, esteja o melhor comportamento, esteja tudo. Ah, mas eu já sou assim, arrogante nada, né? Mas ele não fica. Então Deus está te dando uma libertação, porque nós temos que estar com aqueles que amam e adoram o Senhor, não estar com aqueles que não tem nada a ver. Já pregamos diversas e diversas vezes que sem Deus nenhum relacionamento dá certo, todos vão ruir, todos, é impossível. E não é à toa que o Senhor falava: olha, não adianta vocês ficar procurando mulheres ou homens ou relacionamentos fora da tribo de Israel, fora das pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, porque vai contaminar o teu coração. Consequentemente, vai contaminar os nossos pensamentos. E aí a gente tem que entender uma coisa. Será que Deus, quando Ele nos chamou, era porque nós éramos realmente os melhores? Era porque nós tínhamos mérito? Ou era porque nós tínhamos algo que ninguém tinha? Nós já estávamos no fundo do poço. Então já não dava mais para nós descermos. Então Deus ele olhou para nós e falou: oh, meu amigo, minha amiga, meu filhinho, minha filhinha, para baixo não dá mais para ir. Você já percebeu? Você já foi até o fundo. Quer subir?
Eu te ajudo. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 1, versículo 26, a palavra do Senhor ela diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Então, quando Deus nos chamou, quem que nós éramos? Ninguém. Deus olhou para nós não sendo ninguém e falou: vem cá. Vem cá, porque a tua vida, quando eu transformar, todos vão poder reconhecer que fui eu que fiz, que o poder que está dentro de você é meu. E a gente quer olhar se Deus nos escolheu. Deus, quando Ele nos escolheu por mérito. Ele escolheu porque nós não éramos nada. Sabe por quê? Porque ninguém mais te queria. Quando Cristo te amou, quando Cristo se importou com a sua vida, ninguém mais te queria. Tua vida muitas vezes já estava destruída, tua vida já estava numa derrota, teu caminho já estava totalmente perdido e perturbado, já não tinha mais o que fazer. Você já tinha queimado todas as pontes que fossem possíveis. E às vezes a gente tem que entender que se fosse um jogo de futebol, ou um jogo de vôlei, onde você estivesse escolhendo os jogadores e você pudesse escolher os primeiros, quem você escolheria? Os melhores. E por que Deus ele escolheu os piores? Por que Deus veio nos escolher que nós não éramos os mais capacitados? Tinha muitas pessoas melhores que nós, com certeza, mas essas pessoas estavam a fim de Deus? Essas pessoas entenderiam o chamado de quem estava no fundo do poço ou não? Ou seria apenas mais um chamado e mais um dia? Agora eu não preciso, tá tudo bem. Não é assim que a gente faz? Quando tá tudo bem, ora, por acaso? Quando tá tudo bem, continua buscando? Não nada. O que a gente mais vê nessas evangelizações são pessoas inconstantes, que encontram o fundo do poço, Deus sobe um pouco, ela some. Daqui um pouco, tô sem tempo, não sei o que, né? Sabe, inventa 1000 desculpas para não fazer o certo. Onde que você acha que ela vai voltar? Se você subiu é graças a Deus. Se não tem mais Deus, você vai cair de novo. Não acha? Ou você acha que você vai viver flutuando, ou que você virou um anjinho, que tem asinhas? Que a gente acha que a gente vai estar com Deus e não vai servir ninguém, não vai amar o próximo? Sabe, não tem jeito dessa ideia de eu servir ao Senhor servindo a minha própria vida. Então, quando Deus ele nos escolheu, Deus ele nos chamou, ele escolheu justamente por isso. Então, faça um convite. Quando você começou a se converter, como era a sua vida? Como é a sua vida hoje? Faça um segundo convite. Como era a vida dos teus amigos que não aceitaram o chamado de Deus? Como é a vida deles hoje? Olha que só sofreu transformação na sua vida, que só houve melhora na sua vida, que só teve ganho na sua vida. E cabe a você agora entregar essa mensagem para essas pessoas, e é por isso que o Senhor tem chamado pessoas em ciclo de amizades diferentes, em lugares diferentes, em grupos diferentes, e tem chamado aqueles que não são, aqueles que ninguém escolheria. E às vezes é isso que você se questiona, que a sua vida não tem valor, que por que você poderia servir para Deus, que você não tem nada, como se servir a Deus fosse dar dinheiro. Nós não acabamos de falar que tudo nós fazemos aqui não custa nada? Não custa nada gravar, não custa nada fazer, não custa nada. Nada. Precisa só ter vontade. Vontade e permitir que o Senhor atue sobre a tua vida. Sem se interessar. Mas eu mandei a pessoa... Cara, semeia. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 25, a palavra diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então uma coisa que nós temos que entender é que Deus ele nunca vai usar de razão. Então se dentro da minha razão faz todo sentido eu querer uma recompensa porque eu ajudo as pessoas ou porque eu faço bem, para a razão de Deus não. E Deus deixou claro, a sabedoria humana é loucura para mim. Você querer isso, para mim, é loucura. Então nós não devemos pensar em como nós achávamos que seria o certo ou que a gente acha que é justo. Deus não está interessado na sua opinião, porque a nossa opinião ela passa a ter valor quando ela tem a mesma sabedoria de Deus. E é na nossa fraqueza que a força e o poder de Deus ele começa a atuar. Porque é quando eu já não tenho mais força para questionar, é quando eu já não tenho mais força para insistir. Porque muitas vezes o que a gente faz é isso, fica insistindo, até que a gente se destrói, ou até que a gente desenvolva algum transtorno, algum vício, alguma coisa para não conseguir mais
sabe, vê a cabeça questionando, sai, e você insiste, e você não aguenta mais isso, cara. Ou você escuta e obedece, ou você simplesmente desiste, já não tem mais um caminho. Mas uma coisa é fato, a vida de todas as pessoas tem um chamado. E esse chamado é servir ao Senhor. E servir ao Senhor é entregar a mensagem de Deus, é viver a mensagem de Deus, é ler a mensagem de Deus. Dessa vida nós não vamos levar nada. Porém, eu prefiro morrer com a minha alma cheia da palavra de Deus, para que aonde eu estiver eu consiga reconhecer o Senhor, do que morrer vazio e qualquer espírito enganador que falar metade de qualquer coisa eu já achar que aquilo é Jesus. Jesus, ele fala, vai ter vários falsos mestres, vai ter várias falsas pessoas, muitos vão dizer que sou eu. Você precisa saber reconhecer aquele que pode te salvar. E a nossa recompensa não vai vir muitas vezes nessa vida. Porém, os bons sentimentos sim, a paz, a calma, tudo é hoje. É que talvez você pense em recompensa, você pense em dinheiro. Ai, mas a minha vida tá tão difícil. Faz certinho que no fim vai dar tudo certo. Deus, ele não vai te faltar nada. Tudo aquilo que é necessário, ele vai prover de um jeito ou de outro. Mas você precisa ser uma pessoa que mereça, entre aspas. Claro que tudo que Deus faz não é por merecimento, mas nós temos, no mínimo, a competência de fazer o certo do jeito certo, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa reconhecer que o amor tem que ser feito sem nada em troca, o bem tem que ser feito sem esperar nada em troca. Nós devemos fazer tudo de todo o coração, como se fosse para Deus e não para as pessoas. E nós devemos reconhecer que nós temos um chamado, que Deus não nos chamou porque nós somos os mais capazes, porém Ele vai capacitar enquanto nós estivermos servindo, enquanto nós estivermos dentro de um propósito. Meu muito obrigado, do fundo do meu coração. Gratidão a todos vocês que todos os dias estão aqui ajudando a manter acesa essa chama da palavra de Deus, do amor de Deus, do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.